nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal, porque é teu o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Talvez fique à vontade. Obrigado. Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a todos, pessoal aí de casa. O tema de hoje, difícil de sair, porque é um tema difícil. Aliás, esse tema não é fácil, difícil é praticar. Na vida do Espírito, a gente acaba tropeçando em algumas situações que não tem para onde fugir. Por isso a gente fica tropeçando nelas. Uma delas é fazer a caridade. E a outra é essa tal dessa reforma íntima, que está sempre no nosso calcanhar, sempre nos puxando, mas não para baixo, para cima, para melhor. A gente aprende que não tem outro jeito. A gente precisa se melhorar. Quando o apóstolo Paulo fala que não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, é que ele teve o entendimento de que a gente tem que viver aqui na terra como Jesus nos mostrou que é possível. E graças a essa não digo herança, mas ao exemplo de Jesus, muitos outros seres, famosos inclusive, mostraram que é possível. Então, se é possível, não é um sonho utópico, inalcançável, atingível. Não, é algo possível. Agora, de ser possível, de ser fácil, são duas coisas muito diferentes. Mas, por que não tentar? Eu acho que o grande ponto nosso é que nós devemos tentar, devemos mudar. Porque senão a gente fica só nessas palavras, eu não sei, eu ouvi a palestra, eu tomava um passo, mas o que você fez? O que você mudou? Mesmo assim, a gente ainda consegue mudar, mesmo sem esforço, a gente ainda muda um pouquinho, Vai devagarzinho, mas muda. Imagina se a gente se esforça, se a gente coloca isso como uma meta e vai trabalhando, Bom, então a reforma íntima, eu já tinha, ontem à noite eu mudei esses slides, mas por forças maiores a gente vai usar na sequência que está aí. A reforma íntima nada mais é, a reforma íntima nada mais é do que a própria reforma. E reforma é uma coisa muito fácil de fazer, Quem já fez reforma em casa sabe que é super tranquilo, Você vai lá, eu vou colocar essa porta, que eu não gosto dessa porta aqui, ela vai ficar mais fácil. Aí quebra-se a parede e descobre que lá passava fio, passava cana, e fora aquela bagunça, aquela sujeira. Mas depois do tempo, que às vezes ia demorar 3 dias, virou uma semana, virou 10 dias, virou 15 dias, mas acabou, passou, está bonitinho, a massa corrida foi passada, foi pintada, onde era antiga a porta nova já está com batente novo, envernizado, tudo bonito. E a gente nem lembra mais a bagunça que foi. Quer dizer, a gente até lembra quando a gente está falando da dor, A gente até lembra da dor, assim, vagamente, mas não tem noção de como foi. Mas fica feliz por ter passado. Fica feliz, tanto que e agora está tudo legal. Exato, porque a gente nem pensa na hora que olha, nossa, deu um mau trabalho. Não, só quando alguém fala, não tem reforma, eu fiz uma vez, não vale a pena, ficou bonito. Essa reforma é a reforma que a gente tem que fazer em nós. Vai dar trabalho, vai sair sujeira. Por isso que esse slide eu mudei de lugar, mas tudo bem. Quando a gente faz uma mudança também, mudança é uma maravilha, Mudança a gente descobre. Mudança, a gente não tem ideia de quanta
guarda, né? E na mudança a gente descobre, além desse tralha que a gente guarda, que a gente sabe por quê, tem coisas lá que a gente guarda também e não quer expor. Não quer que as outras pessoas vejam. É assim. Essa é a nossa reforma íntima. Tem sentimentos nossos, tem lembranças nossas que a gente não quer expor. A gente não quer que o outro veja. E também a gente vai perceber um monte de coisa, um monte de conceitos, preconceitos, ideias que já não fazem mais parte desse nosso novo ser, mas ainda estão aqui. E a gente só descobre isso quando a gente vai lá tirar esses arestas, desbastar. Né? Essa figura é bacana porque quem conhece, deveria ter colocado aí, né, a imagem da Pietà, da Nossa Senhora da Piedade, que o Michelangelo fez em mármore. Imagine que era um bloco de mármore e ele fez Nossa Senhora com Jesus morto, né, no seu colo. É espetacular. E o homem fez assim, quebrando pedra. Na época não tinha ferramenta. Não tinha ferramenta, era ali, ó, um maço e o cinzel. E aí, perguntar, mas Michelangelo, isso foi com Davi, mas também deve ter sido capetado. Como você fez? Ele falou, não, já estava pronto. O bloco de mármore estava dentro do mármore, eu só fui tirando o excesso e ficou desse jeito. Somos nós. Essa é a visão que Jesus tem de nós. Vê nós como nós somos, como a nossa essência, perfeitos. A nossa essência é porque somos filhos de Deus. E a gente vai alcançar essa plenitude. Primeiro nós estávamos no mundo dos instintos. Depois a gente vem para os sentimentos, né? Os sentimentos para a angelitude. É um processo. Só que a gente tem que acelerar, porque o processo, é um processo. Vou ficar aqui sentado esperando o processo acontecer. Não, o processo não acontece assim. Para chover, o vento tem que levar no rio. A água tem que evaporar, subir, se condensar e cair. Não é um passe de mágica. E a nossa evolução não é passe de mágica. Ela é trabalho árduo, né? Uma sequência. O que é a reforma íntima? É a educação espiritual. O que é educação espiritual? Bom, quando a gente fala em educação, olha, você tem que pedir a entrada, né, com licença. Vai pedir algo para alguém? Peça, por favor. Educação. Educação espiritual é você entender que você é um espírito imortal e que todos somos espíritos imortais, que todos estamos ligados a uma mesma família, que é essa família que vive nesse planeta, e que eu preciso amar o próximo. Vou nem falar tratar bem, eu estou falando nem de educação. Eu preciso aprender a amar o meu irmão, porque enquanto não houver amor entre nós, a nossa existência, as nossas existências daí para frente vão ser sempre atentas. De falar, eu tenho um parente difícil. Sempre a pessoa tem um parente difícil. Nunca ela diz, eu sou um parente difícil. Não, quando a pessoa diz eu sou um parente difícil, ela deve ser realmente muito difícil, né? Mas por que é difícil? Por que somos parentes? Por que somos família? Por que vivemos na mesma casa? Porque a gente está cheio de arestas, cheio de espinhos. E aí só tem um jeito, tem muito. E a educação espiritual é isso. É acabar com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Só isso. Fez isso, resolveu. Mas isso tem técnica, tem que a gente vai ver ao longo da nossa conversa. Bom, pergunta 919.
gente, no Livro dos Espíritos, ele deixa para a gente perguntas inteligentíssimas. E essa é uma delas. Né? Ele pergunta lá: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então, como a gente consegue melhorar nessa vida? Como a gente consegue resistir à atração do mal? Voltando para o apóstolo Paulo, né? Eu falei, não pense, estou falando agora, acho que vai falar mais uma. Ele dizia: quanto mais o bem eu tento fazer, mais o mal eu faço. Por quê? Porque a gente está atraído, principalmente encarnado, quando a gente ainda sofre as paixões que a carne nos atrai. A gente vence algumas, mas algumas a gente perde. Isso é interessante a gente perder. Eu tenho feito essa reflexão desde a semana passada, porque eu sofri bastante tempo com os meus erros do passado. Sabe aquela coisa da culpa? Ficar se culpando, você não consegue se livrar dessa culpa. E aí eu vi o Haroldo do Tadias falando: nós estamos nesse processo de evolução. Se você errou, ótimo. Por quê? Porque você é humano. Você só vai parar de errar quando você for um espírito perfeito. Já que não é o meu caso, eu não sou um espírito perfeito, eu errei. Vida que segue. Não adianta eu ficar lá pensando no passado. Gente, mas isso foi libertador ter visto nessa perspectiva. Porque eu ficava, eu vou ter que reparar. Tá bom, vou ter que reparar. Um dia eu vou ter que reparar. Mas não é agora, nesse momento, que eu tenho que reparar. Esse momento tem que viver, tem que continuar. Uma hora, Deus vai me permitir a ocasião e a situação para reparar esse erro. E uma atitude mal tomada, a gente tem consequências. Essas consequências que nos fazem se arrepender delas e querer mudar. Então, assim, falhei, está falhado, não falhe mais nisso. É isso? Bom, então, a resposta dos espíritos. Eu só queria saber o seguinte: como é que a gente faz para melhorar a resistência do mal? Aí São Agostinho responde: o sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Simples assim. E o conhecer a ti mesmo é essa reforma, é entrar para dentro de si, se olhar e falar: poxa, então quer dizer que eu sou tão orgulhoso assim? Sou. Achando que eu sou infalível? A infalibilidade é só um papo. Para mim não, eu não sou infalível, eu tenho muitas falhas. E dentro dessas falhas, algumas causaram consequências maiores do que outras falhas que às vezes só causam para mim mesmo. Então, dentro disso, poxa, então eu sou orgulhoso. Olha só como. Nossa, eu sou orgulhoso nisso. Nossa, mas nisso eu não sou, porque eu não sou bem aquilo. Educação espiritual. Mas nisso eu sou muito orgulhoso. Nossa, eu sou vaidoso. Puxa, essa vaidade me atrapalha. Por quê? Porque quando alguém me faz um elogio, eu fico todo cheio de mim. E não sou digno do elogio. A pessoa que achou bacana e elogiou, mas tem mais a ver com ela do que propriamente comigo. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu propus a fazer. Aí a gente tem. Eu vou perceber. Mais alto que eu, né? Aí você vai percebendo o quê? Nossa, eu também sinto inveja. Nossa, eu sou ciumento. Sou preguiçoso. Tudo isso eu negava, porque eu não me conhecia. E quando a gente não se conhece, a gente se acha perfeito, né? Sou perfeito. Por que eu sou perfeito? Porque eu não me conheço. Porque quando eu começar a olhar para dentro de mim, eu vou vendo os meus defeitos. E aí, quando eu encontrei os meus defeitos, opa, como é que eu faço para não ser orgulhoso? Como é que eu faço para não ser invejoso? Como é que eu faço para não ser ciumento? Como é que eu faço para não ser egoísta? Mas é isso, precisa se conhecer. A gente conhece o outro, a gente acha que conhece o outro, né? Ah, o fulano é assim, o fulano é assim, olha lá, tá vendo? É daquele jeito, olha lá, com defeito. Ele que devia estar aqui, né, ouvindo essa palestra. Não!
É você. Para você se olhar. Muitas vezes a gente reclama do outro aquilo que a gente vê que ele faz igual a gente. Que a gente tem lá dentro guardado, né? E às vezes se incomoda muito, né? O que o outro faz que é igual a gente incomoda mais do que as coisas que ele faz que nós não faríamos. Sim. Né? Vou entrar nesse papo, mas é isso. Eu ia falar um exemplo mais terrível. Então é isso. O autoconhecimento é se analisar, é pensar. O Santo Agostinho, ele dá um complemento nessa resposta. Ele disse que ele já tinha escrito aqui encarnado no seu livro Confissões. Ele diz que toda noite ele fazia um inventário do seu dia. Então ele via o bem que ele fez, o mal que ele fez e o bem que ele deixou de fazer. Então quando a gente se propõe, poxa, eu vou ser menos orgulhoso. Então, 2025, nós estamos no mês 4, indo embora, né? No último dia de abril. Eu melhorei o que? O meu orgulho? Estou mais ou menos orgulhoso para 2024? Bom, então a minha meta é... Então o que eu preciso fazer? Será que a gente faz esse tipo de inventário? Será que a gente tem esse tipo de meta? A gente quer ser melhor, a gente quer desencarnar. E Emmanuel veio buscar a gente, né? André Luiz Chico veio buscar a gente. Como? Há alguns meses atrás, nós estávamos com um problema lá na casa. E no trabalho de obsessão, nós vamos fazer a votação dos mentores da casa, né, para a gente pedir orientação. Foi terrível. Levamos um sabão, né? O Espírito falou: vocês não têm nem condições de conversar com os mentores. Eu sou um amigo espiritual que vim intermediar, porque a bagunça não está. Foi ótimo, a gente mudou um monte de coisa. Mas é isso. Às vezes a gente acha que está no patamar por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, da nossa egoísmo. Então, como? Mas eu não, eu desencarnar o Chico aí para buscar, né? Desejo de Veneza. Jesus, né? Nossa, Jesus! É demais, demais. Então é aquilo, né? Os pensamentos, eles se transformam em sentimentos, os sentimentos se transformam em ação. Uma coisa muito simples. Alguém fez alguma coisa que nos desagradou. A gente ficou incomodado. Não vou nem falar chateado, não. A gente está incomodado, poxa, a pessoa passou e me deu um bom dia. Aí a gente fica remoendo aquilo. Então, o pensamento que vem começou a deixar na gente um sentimento ruim. É assim? Então, assim, eu vou, mas também não vou falar um monte. Não, mas amanhã eu vou passar de novo por ele, ou não vou dar esse bom dia, não sei o quê. E aí a gente vai para a ação. A gente vai e se vinga, né? Como se aquilo fosse mudar alguma coisa na nossa vida, não é para melhor. Para pior vai, para melhor não. E o contrário também funciona. Então, nossa, não me deu bom dia. Poxa, acho que a pessoa não me viu, mas assim que eu encontrar, eu vou dar aquele abraço que eu costumo dar. Mudei meu pensamento, mudei meu sentimento e vou mudar. Mas a gente só se dá conta desses pensamentos quando a gente está procurando essa educação. Aí a gente vai se dar conta de que pensamento que não vai levar a gente para lugar nenhum. Como é que você quer melhorar tendo esse tipo de pensamento, né? Aí a pergunta 967: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens encarnados. Olha só, os encarnados também, né? Não sentir ódio, inveja, ciúme, ambição. Ele diz: o amor que os une, é fonte suprema de felicidade. Então não vão experimentar as necessidades
nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material são felizes pelo bem que fazem. Olha que lindo, né? Não tem dificuldade. Por quê? Porque não tem sentimento ruim. Então, quando você não tem mais o sentimento ruim, você é feliz. E gente feliz não atrapalha a vida de ninguém. Por isso a gente tem que lutar pela nossa felicidade e para a felicidade dos outros. Porque quanto mais gente feliz, mais felicidade, mais um mundo melhor. Mas não já guerra, para quê? Você vai ter preconceito do quê? Você está bem resolvido com você, com o próximo também. Né? Então são coisas simples, mas parece que a gente tem uma dificuldade enorme. Aí o apóstolo Paulo vem lembrar para a gente aquela bendita carta, maravilhosa carta aos Coríntios, capítulo 13. Todo casamento parece que o celebrante vai lembrando, né? Ainda que eu falasse dos homens e dos anjos, né? Se não tivesse amor, nada seria. Então é isso. Ele diz: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem invejoso, não é orgulhoso nem vaidoso. O que ele falou lá com os espíritos felizes? Não sentiam, por quê? Porque eles amam uns aos outros. E o amor traz a felicidade. Então, quando você ama, você é paciente e é bondoso. Não é ciumento, não é invejoso, não é orgulhoso. Porque tem amor. E é muito melhor dar amor do que dar qualquer outro tipo de sentimento para as pessoas, né? Aí o Emmanuel, no livro Roteiro, deixa para a gente o seguinte, né? Ele fala, para quem está falando do perispírito, né? Da nossa alma, fala que tem cheiro, cor e peso específico. Peso. E tudo isso depende de se está equilibrado ou não. Quando está equilibrado, é saudável, é brilhante e se constitui um escudo que poderá nos defender das irradiações inferiores, como pensamentos de inveja, ciúme, vingança, ódio, etc. Então, se nós estamos equilibrados, tem até ali, né? Essas duas imagens, a imagem do evangelizado e do não evangelizado. É exatamente isso aqui. Então, quando a pessoa está desequilibrada, essa aura está como? Está opaca, sem brilho, está escura, está pesada, né? Você parece tão cansado, nossa, mas eu descansei, estou cansado. Como isso? Não estou fazendo nada. Fez mortais? Que tipo de vídeo você olhou no seu celular? Você fez alguma leitura edificante? Então, claro que você vai estar pesado, vai estar sem brilho, sem energia. Por quê? Porque você está ao contrário de tudo isso. E aí, além de você estar melhor, mais exposto, vibrante, ainda está se protegendo como um escudo contra energias baixas. Aquele ditado que vem de baixo não me atinge é puramente verdade, porque assim, você está numa vibração mais alta. A vibração de inveja, de vingança, de ódio, ela está ali, ela existe. Infelizmente, nós somos um planeta de uma densidade energética baixa. Só que se você eleva, aquilo vai te atingir. Então, vai continuar as pessoas, a gente não pode controlar, por mais que a gente queira, a gente não controla o que o outro está pensando. A gente não controla o que o outro está sentindo. E muitas vezes da gente, né? O que está pensando de nós, o que está sentindo de nós. Impossível controlar. Mas você pode controlar o que você está sentindo. O que você está pensando. A sua vibração. Você está num ambiente pesado, você vê, nossa, que briga, palavrão, bebida, não sei o quê. Você pode fazer uma prece, você começa a mudar. É simples. Não estou me sentindo. Pode mudar. Mas faça uma prece antes de ir. Peça, meu Deus, porque até tem
É na libertação ou é no sexo destino? Acho que é no sexo destino. O André Luiz nos conta um personagem que vai num prostíbulo. E aí chega lá, eles estão acompanhando, né, o personagem. E aí o André Luiz todo, ai, nossa, um lugar desse, não sei o quê. De repente vem uma senhora assim, encarnada. E ela é o papel da luz no meio de tanta energia baixa. E aí o Félix fala, essa aqui é a nossa irmã fundamental, é ela que fica observando quando um irmão tem um pensamento edificante, ela consegue penetrar na mente dele e jogar novas ideias edificantes. Então, quer dizer, nenhuma ovelha se perderá. Todo lugar, se você pedir, se você orar, você vai ter a proteção, você vai ter a ajuda. Isso não vai impedir de coisas ruins acontecerem. Coisas ruins acontecem no planeta de provas e expiações. A gente não tem como fugir, mas a gente tem como pedir proteção, né? Bom, Jesus nos dá um mapa nas bem-aventuranças. Infelizmente já estou tudo aí, por favor, não leiam. Se ficarem lendo, vão perder a nossa conversa, né? Então, no Sermão da Montanha, que é assim, gente, é o capítulo 5 ao capítulo 8 do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Trechinho pequeno, mas Jesus arrasou naquele sermão. Foi a grande obra de Jesus, está contida ali no Sermão da Montanha. E entre tudo que tem lá, nós vamos encontrar as 8 bem-aventuranças. Eu peguei 5 delas, né? Que é realmente um modelo. Se você quer entender Jesus e viver como Ele, está aqui. Vamos lá, primeiro. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o pobre em espírito mesmo? É ser humilde. Ser humilde. Mas não é humilde porque nasceu na manjedoura, porque era carpinteiro, não. Humildade não tem a ver com classe social. Humildade não tem a ver com a roupa que você está vestindo, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem no banco ou quantas criptomoedas você tem. Humildade é você não se colocar acima dos demais. Por mais que você tenha condição, no caso de Jesus, moral e espiritual, você se colocar no mesmo patamar que o teu irmão. Entender o que ele está passando. Tentar entender o que está passando. O que ele está sofrendo. E não pisar o que você está ensinando. O humilde jamais. E o humilde, independente da classe social dele, ele sempre está acima dos demais. E ele se coloca no mesmo nível. O humilde é aquele que ouve. Aí vai misturar, mas assim, é aquele que ouve um insulto e não leva para ele. Porque aqui não diz em relação a ele, diz em relação a quem está falando. Né? Tem muito mais a ver com quem está falando do que para quem está falando. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então imagine só, gente, quando essa terra se transformar no planeta de regeneração, quem vai estar aqui? Os mansos e pacíficos. Assim é. Aquele que tem a paciência, aquele que tolera. Não é aquele que não leva desaforo para casa. Porque quem não leva desaforo para casa
terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso é interessante porque geralmente o misericordioso, aquele que tem esse coração aberto, esse coração bom, ele não encontra misericórdia. Pelo contrário. Ele encontra pessoas que vão abusar da sua misericórdia. Ele vai encontrar pessoas que vão dizer assim: você é bobo, você faz, fulano fez isso para você, e você está ajudando de novo. Está ajudando porque ele tem consciência que fulano que fez mal a ele tem uma ferida no coração. E aí, ao desencarnar, ele vai encontrar a misericórdia. Estou falando do futuro, nós estamos falando do presente. Ele não vai encontrar. É claro que ele vai encontrar pessoas boas também, vai encontrar pessoas misericordiosas com ele, vai, mas não é o fim. Ele vai encontrar muito mais dificuldade, muito mais pessoas que vão abusar, muito mais pessoas que vão pisar. Aliás, todas essas características que vão achar. Jesus passou a Páscoa, vai fazer 15 dias agora. Qual é a grande mensagem? A grande mensagem é: cada um dá o que tem. Jesus veio, trouxe o amor, a misericórdia, a bondade, a caridade. E nós entregamos o que para Ele? A maldade, a morte, A dor, a intolerância, a dor, o orgulho. Cada um dá o que tem. Ele veio e deu. Nós retribuímos, mas não à altura. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Que lindo que é isso. Ter esse coração puro, como Jesus fala, sedes como as crianças. Não é ser de uma criança, mas seja como a criança. Eu olho muitas vezes e penso assim comigo, né? Nossa, perdi a inocência. Se eu tivesse inocência, eu conseguiria ter a fé, ter a fé no outro, né? Porque às vezes o outro a gente dá uma segunda chance, dá uma terceira chance, e a gente fala: não, caso perdido. Não é caso perdido, mas a gente não tem condições de manter aquilo ainda. Por quê? Porque a gente perdeu essa inocência, a gente perdeu essa pureza de coração. A gente não acredita, como eu falei. Jesus vê em nós a beleza não da pedra bruta, como foi retirada da pedreira. Ele vê em nós a beleza que está ali dentro, aquele diamante perfeito, daquela petada, aquele Davi que o Michelangelo via. E é isso, né? Bem-aventurados os pacifistas, porque serão chamados filhos de Deus. Não, vamos voltar um pouquinho nessa questão de ver a Deus, né? A gente assiste lá os escolhidos, os shows, e aí a gente fica imaginando estar ali ao lado de Jesus, não só vendo Ele fazer os milagres, isso aí era o de menos, né? Mas os ensinamentos, gente, os ensinamentos estão aí. Já são 2000 anos, os ensinamentos estão aí. Isso não era isso, mas era a presença. a energia. A energia de transformação. Começa ali no primeiro episódio. Vocês assistiram? Escolhidos? Jovem? Não? Que pecado. Vamos parar então. Gente, The Chosen, tem Netflix, tem na Amazon. Você vai achar alguma coisa no YouTube também. Passou no SBT, né, recentemente. Passou no SBT, lá virou um plano. Gente, primeiro episódio, Maria Madalena. E como diz o apóstolo Lucas, né? Havia algumas mulheres entre os discípulos, uma delas, Maria de Magdala, na cidade, aquela que Jesus tinha expulsado 7 demônios. E ele fez como? Está expulso o nome de Deus, não? Com a presença. Assista, o primeiro episódio. Aliás, todos os episódios, está na 5ª temporada lá no cinema.
Eu choro em todos os episódios. Quantas vezes eu assisti? Não sei. Umas 8 pelo menos a primeira temporada, acho que umas 8 a segunda, umas 6 a terceira, umas 4 a quarta temporada, a quinta não fui no cinema. Porque eu estou aqui desse jeito, pode dirigir. Mas tá na Netflix já. Fiz cirurgia, né? Tá na Netflix. A quinta não, na quarta. Eu já assisti. A quinta? Tá no cinema. Eu já assisti na Netflix. Acho que não. Não é aquele. Acaba. Eu já assisti. A quarta. A quinta é a última ceia. É a última. Tá. A quarta termina quando ele vai entrar em Jerusalém. Isso. A quinta começa Tá frente. bom. É a última semana. Gente, por que eu estou falando isso? Né? Então eu fico olhando e pensando, meu Deus do céu, como era estar ali com ele. Não vamos longe. Vamos lembrar do nosso querido Chico. Eu, infelizmente, tive a oportunidade de ir lá em Uberaba, mas conheço muitas pessoas que foram. E a gente vê relatos de pessoas que roubavam a xícara dele, roubavam garfo da casa dele, porque era uma sensação de estar ali perto, como se você pegasse um pedaço dele e levasse para você. Porque a sensação de estar aqui, estou defendendo, né? Não roubem. Vamos maravilhoso que seja o lugar. Começou naquele na casa, não levar uma cadeira embora, não. Mas a sensação de estar com ele era tão boa, tão gostosa, que você queria que fosse embora, que ele continuasse. Mas não continua, porque ele era ele. Você tem que fazer isso de você. Né? Então é isso. Bem-aventurado você ver a Deus, né? Imagina. Você puro de coração ao ponto de ver. Bem-aventurados os pacifistas. Gente, vocês não conhecem? Esse Jesus aí é o Jesus dessa série de escolhidos. Bem-aventurados os pacifistas, porque serão chamados filhos de Deus. É procurar a paz. Promover a paz. Como é que a gente faz isso? Fazendo passear pela rua? Não. A gente faz isso quando a gente vê um crime hediondo na TV e a gente, ao invés de ficar, tá vendo, um bandido morto, olha, mas também a família desestruturada, mas também, não sei. A gente vai conseguir essa paz quando a gente começar a orar por aquele irmão que matou, pela vítima, pela mãe do que matou, pela mãe da vítima, pelos filhos que tiver. Quando a gente se colocar no lugar dessa mãe que está vendo o filho fazer um crime de honra, aí a gente está tomando paz. Quando a gente ouvir um comentário assim e a gente desviar o assunto, ao invés de ficar alimentando, colocando mais lenha naquela fogueira. Quando a gente vê alguém falando mal de outro, do nosso irmão, e a gente comentário agora, quando eu pensei nisso, né? Eu falei para ele uma casa que eu falei, Paulo, tem muita coisa, mas é uma casa que está crescendo, bastante curso, né? Quem sabe a doutrina entra na cabeça e eles mudam a rota, né? A gente tem que ver sempre esse lado positivo. De vez mudar o foco, mostrar o lado bom, né? Às vezes está falando mal da pessoa, sim, mas ela faz isso de bom também, né? Pois é. Mostrar um outro lado, né? Agora, essa pergunta 909, ela realmente me deixa com vergonha. A resposta, é claro. Me deixa com vergonha. Então, Kardec perguntou aos Espíritos, a pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque é com o nosso esforço. Deus nos deu o livre-arbítrio. Por quê? Para que nós vençamos com o nosso esforço. E a gente faz o quê? Vai sempre para o caminho errado. Sempre quer um atalho, sempre quer algo fácil. Mas não é assim que funciona. Às vezes algumas coisas bem fáceis para a gente. Quando a gente está no caminho do bem, a gente quer o bem, um livro bacana que aparece, uma palestra,
um amigo, uma recompensa, às vezes fácil, para a gente continuar naquele caminho. Depois vem bastante prova, mas vem facilidade também, né? A gente está falando de trabalho, às vezes vem um trabalho que possa te ajudar a continuar fazendo o seu trabalho na casa, ou o trabalho também que você faça, onde quer que você faça. Aí, os Espíritos respondem: sim! E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Desculpa, eu tive que gritar. Bem pequenos esforços. O que lhe falta é a vontade. Olha o tapa na cara. Com poucos entre vós fazem esforços. Então, quando a gente olha para o Papa Francisco, com certeza ele não chegou lá e nenhum outro anterior a ele não chegou por acaso não existe. Mas a diferença dele dos demais é que ele vestiu a humildade e foi dar o exemplo. E tem duas situações da vida dele que eu acho interessantíssimas. Que é esse esforço. Teve uma cena que não sei porquê, foi na Globo, estava vendo na Esperança Enem, na Globo, e mostrando várias cenas dele e repetindo, sabe quando fica aquele loop, né? E aí mostrava algumas cenas que era quando ele vai dar a mão para a pessoa, uma senhora asiática, né? E ela pega na mão dele, vai e bate na mão dela, né? E aquela cena ficava repetindo. Aí, até o jornalista comentou, que depois ele pediu desculpa. Ele falou da imperfeição que nós temos. Né? Mas imagina, ele recebeu a mão, a pessoa pegou a mão e segurou, como fez fazer para o Chico levar, né? A xícara embora. Quer ficar com você? Eu disse, gente, eu não posso ficar com você esse tempo, agora tem compromisso. E ele foi bater e ele pediu desculpa pela intolerância. E atribuiu que ele é racista por ter feito isso. Tem um outro ponto interessantíssimo. Foi uma reunião fechada do Vaticano. E ele falou o termo homofóbico. Não lembro o que foi, mas ele falou. Mas estava fechado, quer dizer, ele falou não. Disseram que ele falou. Porque era fechado ainda. E aí alguém foi lá e falou, não, porque ele falou isso. O que ele fez? Ele poderia ter se defendido. Não foi nada disso, não foi o que eu quis dizer, ou não foi isso que eu disse. Tiraram de contexto. Tiraram. Isso que hoje em dia é tudo assim, né? Tiraram de contexto. Tiraram de contexto, exatamente. O que ele fez? Pediu desculpa. Porque quando a gente se propõe, quando a gente tem esse esforço, a gente não está preocupado em se esforçar, em querer provar para o outro que nós somos isso, que nós somos aquilo. A gente prova nas nossas atitudes. Como diz o outro Francisco, o santo de Assis, preguem o Evangelho o tempo todo. E quando precisar, usem palavras. A gente prega o Evangelho na nossa vivência. É nas nossas atitudes que a gente mostra que a gente está com Cristo ou não. Ficar evangelizando, como se diz por aí, eu vim aqui no meu lugar de agora e falar é muito fácil, é simples. Eu não gosto de falar em público, não, mas tem como aprender, né? Tem curso de oratória. É fácil. Falar é fácil. Agir, que é a lei da vida. Fazer. Né? Continuando aqui, gente, não posso falar, mas por que a vergonha? Né? Porque ele fala para a gente fazer esforço pequeno, que a gente não tem. Né? A gente quase não faz esforço. Aí, mapinha para eliminar o defeito. Eu já usei isso em outra palestra sobre inveja, mas cabe direitinho. Quem conhece os 12 passos dos alcoólicos, ele estava em 6, se transformou em 4. Mas é isso. O primeiro é admitir que a gente é impotente
perante aquele nosso defeito. E a gente não percebe. Falamos agora maledicência. A gente sai falando mal e nem percebe que está falando mal, e aquilo é maior do que a nossa vontade, do que o nosso esforço. A gente não faz esforço. É tão gostoso falar com os outros, né? Como é ser invejoso, como é ser orgulhoso, como é ser egoísta. A pessoa faz sem fazer esforço, sem perceber o que está fazendo. Então, quando a gente vai lá, opa, eu sou maledicente. Meu Deus, como é feio, né? Então agora eu vou tentar não ser mais. Então realmente perceber que isso é mais do que eu. Então eu preciso diminuir isso, né? É acreditar que existe um poder superior a nós que pode nos devolver essa sanidade. Então é confiar em quem? Deus. Eu confio em Deus, eu confio no processo, eu confio em mim. Eu confio que Deus vai me ajudar a ser menos maledicente. Ele vai me ajudar. Se ajuda é porque eu estou procurando, estou fazendo a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, não ajuda. Não tem mérito, não tem esforço. Continuando aqui. Fazer um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, como disse o Santo Agostinho, é conhecer a si mesmo, é pensar nas nossas atitudes. Poxa vida, e se alguém tivesse feito isso comigo, será que eu ia gostar? Será que se eu tivesse agido assim, eu ia ficar feliz? Se eu tivesse feito isso comigo. E ele fala destemido. Por que é destemido? Porque quando a gente olha para a nossa sombra, a gente precisa ter muita coragem para enfrentar. Muita coragem para ver aquela sujeira lá da reforma, aquele entulho. A gente precisa ter coragem para falar, bom, já quebrei mesmo, agora eu preciso tirar daqui. Pegar aquelas latas de tinta, colocar, levar na caçamba, levar na rua, né? Jogar na rua? Jamais. Se fez isso, não está fazendo reforma ainda. Né? Se, vamos pagar para o carroceiro, que diz que cata bagulho, ele cata e vai levar na pracinha, no outro quarteirão. Isso não é. Reforma de Jesus não gosta disso. Isso é reforma íntima. É fazer o que tem que ser feito. A prefeitura tem uma conta aí. Alugar uma caçamba às vezes é caro, você pode dividir com o vizinho, né? Bom, então é ter coragem. Ter coragem. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, da caridade, 14, fala da caridade da salvação. Fala do egoísmo, que é o contrário da caridade. Ele fala que nós precisamos ter coragem de enfrentar a nossa vida. Sem coragem, a gente enfrenta. E aí, o último passo é procurarmos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, rogando apenas o conhecimento de Sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. E através da prece, através de meditação mesmo, é pegar, refletir, respirar, se sentir que as ideias vão aparecendo com mais clareza na nossa mente. A gente vai entender melhor. E como no livro dos Espíritos está, o cara pergunta onde está dentro de Deus, está na nossa consciência. Então, se está já dentro da gente, a gente vai entendendo, né, com esse contato consciente, a gente vai entendendo como essa lei age e como ela pode mudar a nossa vida. E aí eles têm esse lema: viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. E tem um amigo do BNA, no mesmo programa, mas é para os usuários de drogas, narcóticos anônimos. E ele fala: não, mano, isso não se fala mais um dia de cada vez. É um momento de cada vez. Porque às vezes você acorda de manhã, cheio de pique, cheio de vontade. Um dia de cada vez. Antes do meio-dia,
Você já voltou para vai pegar outro. 7 da manhã. 7 da manhã já muda tudo. Então, muita vez. Então não é só por hoje, é só por agora. Só por agora você é tolerante, você passeia, você não ônibus. Sobre o trânsito. O trânsito é uma beleza, né? É uma escola maravilhosa de bons pensamentos e de paciência. Né? Então, só por agora. E aí a gente vai alcançando, né? Um pouquinho de cada vez. Nós estamos quase no horário, hein? Como nós começamos tarde, então, 5 minutinhos. Bom, essa frase do Chico tem que ensinar com ela, porque a gente só consegue melhorar se a gente fizer isso. Precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Então, o que a gente precisa fazer? Se o nosso coração está cheio de ódio, de vingança, de ciúme, de ressentimento, de intolerância, de discórdia. Se nosso coração está cheio disso, como nós vamos colocar como sentimentos no coração? Está cheio. Não cabe. Não dá para colocar caridade. Não dá para colocar harmonia. Não dá para colocar fraternidade. Não dá para colocar tolerância. Não dá para colocar amor. Porque já está cheio. Então precisa fazer o quê? Desalojar, despejar, tirar de dentro do meu coração esses maus sentimentos. E aí quando eu consegui, então, tirei do meu coração, opa, tem espaço válido. E no universo, gente, nada, não existe espaço vazio. Você tira alguma coisa, outra ainda. Então, se eu estou no caminho do bem, se eu estou no caminho procurando esse amor incondicional, se eu estou procurando essa reforma íntima, quando eu desalojar o que tem de ruim, o que tem de bom entra. Até que vai chegar um dia que a gente não vai ter mais nem resquício, nem a poeirinha, sabe? Acabou? Nossa, fiz a reforma uma semana, faz uma semana que eu limpei e ainda acho terra aqui no cantinho. É assim. É nesse processo que a gente está melhorando e a gente escorrega. É nesse processo, por isso que é a jornada da reforma íntima. Ela não acontece de uma hora para outra. Kardec é muito sábio quando ele escreve que a natureza não dá saltos. Tudo tem um processo. E a gente precisa respeitar e obedecer. E nesse processo a gente vai cair. A gente vai fazer como Pedro, a gente vai negar o conhecimento. A gente vai entender como Paulo entendeu que ainda quer fazer o bem, mas é o mal. É isso, gente. Jesus a todos abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de trocar essa experiência com vocês. É olhar para o defeito do outro, para o nosso mesmo, com o olhar de Deus, né? O olhar dele, né? Porque se não for com medo, o olhar dele, a gente não sai dentro da nossa imperfeições nunca, né? Quero ver a gente chegar nesse ponto. A gente vai, né? É um dia de cada vez, um minuto de cada vez, um segundo de cada vez, e assim vai. E a existência, né? Então vamos aproveitar. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por esse aprendizado de hoje. Vamos aproveitar também para agradecer nossos mentores, a espiritualidade da casa. E aí, nesse momento, a gente leva o nosso pensamento ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, ao nosso mentor, que eles vão nos ministrar paz. Cada um de nós agora, nesse momento, vamos receber
da caixa da graça. Enquanto isso, nós vamos